Vamos orar, vamos ajoelhar. Querido bom Deus que está nos céus, agradecemos a Ti, Senhor, por um dia maravilhoso. Aqui estamos, Senhor, em Tu santa casa, buscando através de nossa oração, Senhor. Antes, Senhor, que nós continuamos, Senhor, queremos Te pedir perdão por nosso pecado, Senhor. Limpia nosso coração, Senhor. Nossa mente, Senhor. Especialmente, toma nosso controle de nossa vida. Porque, Senhor, sem Ti, nada podemos fazer nesta vida. Senhor, aqui está o jovem desta igreja, Senhor. E talvez, com nossa força, não podemos seguir com essa luta, Senhor. Pero com o Espírito bem disposto e disponível na nossa vida, Senhor, vamos para frente, Senhor. E para terminar a Tua missão. Esperemos, Senhor, que Tu coloca a Tua força, Senhor. E dá-nos sabedoria, Senhor, para podermos entender o que Você tem para nós, Senhor. E bendice cada irmão dessa igreja, Senhor. E sabes os problemas que estão passando, Senhor, na vida deles. E abençoa a cada pessoa que está visitando esta semana, Senhor. E eles podem encontrar, Senhor, o que ele está precisando, Senhor. Porque abre nosso coração para podermos sentir, Senhor, o que Você tem para nós, Senhor. E, Senhor, entregamos cada jovem, Senhor, que está perdendo afora. E necessitamos procurando essas pessoas, Senhor. Porque com nossa força, não nós podemos alcançá-los, Senhor. Pero por isso, nós convidamos, Senhor, em meio de nós, para podermos dar sabedoria, inteligência, para poder alcançar essas pessoas. Ajuda-nos, especialmente o pregador desta conferência, Senhor. Dá-lhe sabedoria, usa-lo, Senhor. Como disse a música e a canção, Senhor. Nós queremos ser um vaso de honra, Senhor. Renova nossa vida, Senhor. Toca-nos neste momento, Senhor. Porque estamos aqui não por nossa vontade, Senhor. Porque nós precisamos algo bem especial, Senhor. Porque vemos de trabalhar, Senhor, cansado. Só aqui estamos na casa, Senhor. Especialmente, bendice nossa atividade Geração 148, Senhor. Que está fazendo um trabalho maravilhoso. Ajuda-nos a seguir para frente, Senhor. Porque o inimigo, ele não gosta quando esse tipo de trabalho, Senhor. Porque com tua força, vamos vencer esse inimigo, Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Amém? Que nessa noite nós possamos estar aqui para adorar a Deus e anunciar a fidelidade dEle na nossa vida. Possamos abrir os nossos corações, ouvir a voz do Espírito Santo, que vai com certeza usar o irmão aqui mais uma vez, né? Que possamos aceitar a voz de Deus mais uma vez no nosso coração. Sejam todos bem-vindos, todas as visitas sejam bem-vindos. Amém. Boa noite. Ah, então tá bom. Só lembrando, todas as noites nós estamos fazendo pequenas entrevistas. Na verdade, nós estamos fazendo isso para nós conhecermos algumas pessoas que muitas vezes sentam e acabam passando despercebidas. E são pessoas muito importantes para nós. Então, e até mesmo para que os jovens que estão nos ajudando, para que eles possam praticar também esse ato de vir aqui e louvar a Deus também. Logo que eu entrei na igreja, eu achava que só louvava a Deus quem cantava.
Aí eu ficava triste, porque eu sou bem desafinada. Até às vezes falando, batendo palma, eu sou meio desafinada, mas tudo bem. Mas eu aprendi que falando nós também louvamos a Deus. Então essa também é uma oportunidade. Então, nós pedimos que todos orem pelas pessoas que estão sendo entrevistadas, pelas pessoas que estão vindo aqui também explorar o seu dom. Então, vamos continuar orando por isso e vamos conhecer mais pessoas também. Nayara, quem é você? Eu sou a Nayara, tenho 19 anos. Ai, que vergonha. Eu sou professora, eu estudo, faço pedagogia. Eu sou casada há 3 anos. Meu marido não pôde comparecer hoje, ele foi trabalhar. É isso, tenho mãe, padrasto, que é um pai praticamente, e um irmão, Vinícius. Como você conheceu Jesus? Então, eu conheci Jesus através da Igreja Adventista, mas não a do 7º dia, a Igreja Adventista da Promessa. Aí eu fui num retiro, até o Eduardo briga de falar retiro, e lá eu aceitei Jesus. Só que daí, como era muito longe, eu era muito nova, minha mãe não deixava eu ir à igreja. Aí depois eu conheci a Assembleia. Aí fiquei por 3 anos, daí eu saí. Quem mesmo que te trouxe para a igreja? O Eduardo trouxe eu e o Guilherme. Você pediu um sinal para Deus? Ai, que difícil. Então, gente, eu trabalho numa escola e eu tenho 2º ano à tarde, né, alunos do 2º ano. E eles fazem a sala de tarefa comigo. São as crianças que ficam o dia inteiro na escola e à tarde fazem futsal, handebol, natação, e um horário da tarde eles fazem as tarefas. E um dia estava eu... Ai, eu não quero chorar. Que droga. Não. Pode chorar. Toda vez é isso. Aí estava eu e o Giovanni na sala, só eu e ele, porque é o único horário que na terça-feira, na 4ª aula, só tem o Giovanni. E daí ele estava fazendo exercício de matemática, revisão para a prova, né? Ele estava super nervoso. E daí tinha as questões lá, e daí quando chegou no número 2, na G, ele vem assim: Pro, o que eu coloco aqui? G148? Aí eu, quê? Porque antes de contar o porquê, eu e o Guilherme, a gente estava indo na Assembleia e estava vindo aqui, indo na Assembleia e vindo aqui. Eu falei, meu Deus, e agora? Que caminho eu devo tomar? Onde que eu fico? Onde que o senhor quer me usar, né? E nisso, eu pedi... Aí o Eduardo falou, Nayara, não peça nada em voz alta, porque o inimigo, ele vai te escutar e ele vai confundir a tua cabeça. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu fui lá e pedi no pensamento, né? Senhor, olha que exigência. Eu quero que o senhor use uma criança para me dar essa resposta, mas tem que ser uma criança e tem que ser lá na escola. E só pode ser na escola e tem que ser uma criança. Aí na terça-feira o Giovanni falou, Pro, o que eu coloco aqui? G148? Daí eu falei, quê? Dele G148? Daí era 148 laranjas. E ele não falou assim, né? Ele falou 148, certinho. Aí eu... Giovanni, você coloca 148. Dele, e depois? Daí eu falei... Eu nem consegui responder. Eu falei, leia o exercício, né, Giovanni? Aí ele fez o exercício, daí eu fiquei pasmo, assim. Aí depois ele... Aí a H era 74 laranjas, mais 74 maçãs, alguma coisa assim, que dava 148. Então, Deus me deu a resposta, que era geração, né? Amém. Muito legal essa história. Então, agora a Cláudia vai falar um pouquinho com você, tá bom? Uma saudação. Aí nós estamos vendo o trabalho e nós temos que orar muito, porque não é fácil para você, não é fácil para a gente, não é fácil para ninguém. E essa semana de oração, realmente, é uma semana de reforma. E muitas vezes é isso que acontece quando nós nos dispomos a ir mais perto de Jesus. Muitas vezes acontece essa bagunça mesmo. E até isso, essa reforma. E é isso que a gente estava conversando, que depois de uma reforma, de bastante bagunça, aí a gente estava conversando a semana toda que às vezes acontecem algumas lágrimas. Nós esperamos que
nessa caminhada sua, que você esteja aqui com a gente e que o que você precise, nós vamos estar aqui do seu lado, que agora você tem uma família, você tem amigos, e se precisar, ó, tem uns lencinhos aqui, pode chorar à vontade, esses são seus. Você está segurando? Mas segura a caixinha, então. Tá? Nós agradecemos muito, que Deus te abençoe, tá bom? Uma saudação para a Nayara. Quando eu chegar no lar de glória, quanta emoção eu sentirei quando eu pisar ruas de ouro e avistar o rio de cristal. Tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou, vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Quando eu olhar prados tão verdes, flores que nunca mais murcharão, vou encontrar anjos com harpas enchendo o céu com sons de louvor. Vou encontrar heróis do passado, Enoque e Moisés, que lá já estão, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto me amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou, vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. E vai me dizer que o mal já passou e salvo estou. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Nossa, foi quase a mesma coisa. Vocês estão com frio? Hoje tem menos gente, né? Ou é por causa do sermão de ontem, ou é por causa do frio. Acho que os dois, né? Nem falo, fiquei sem comer por causa disso aí ontem. Brincadeira. Irmãos, vocês estão bem? É? Mais ou menos, graças a Deus. Ô Aristóteles, fiquei sabendo que você é dessa igreja. Você está vindo aqui e está acontecendo coisa na tua igreja? Você é louco, cara? Você é louco? O negócio acontecendo na tua igreja, você vindo aqui na nossa? Tô brincando. Gostei muito que você veio aqui.
Ontem até ele me ajudou, né? Ele entendeu a linguagem lá linguagem dos manos lá. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre o quê? Eu falei ontem, vamos ver, quem veio ontem... Sobre o quê? Loucura. Loucura. Os nossos títulos todos estão sendo paradigma disso, paradigma daquilo e tal, e hoje é o paradigma da loucura. Eu gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios. Amém? Misericórdia. Teve misericórdia aí. Tudo bem. 1 Coríntios. Misericórdia ainda? Acharam, né? Capítulo 1. A gente vai ler o verso 18. Acharam? Então vamos lá. Com efeito, a linguagem da cruz é... Vamos lá, vocês estão lendo comigo? Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que... Mas para aqueles que se salvam, para nós, olha como Paulo fala, é poder de Deus. Volta sua Bíblia lá em João, no livro, no Evangelho de João. João 13. Amém? Misericórdia. Agora todo mundo fica com vergonha até, né? Se não achou. No capítulo 13 de João, verso 35, vai dizer assim, ó. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A loucura é o amor, e o amor é o poder. Então não tem como fazer a obra de Deus sem amor. E a gente vai falar sobre isso hoje. Para aqueles que estão vindo todos os dias, vocês sabem que eu estou contando uma história. A partir de domingo eu comecei a contar uma história que só vou acabar sábado. Então deixa eu contar ela rapidinho, antes que eu esqueça. E aí a gente continua a parte do sermão. Aliás, hoje não vou demorar tanto, porque eu quero sopa hoje. Tá? Hoje me deixaram sem comida. É brincadeira, tá? Mas... Por quê? Porque ontem eu preguei demais. Mas eu precisava, viu, irmãos? Então ninguém foi embora, então eu achei que estava tudo bem. Esse é o problema. Se vocês começam a ir embora, eu vou ter que acabar aqui. Vamos lá. A história começou o seguinte. A mãe tem uma criança, ela leva essa criança lá numa praça para um personagem da história aí, que eu não falei quem que é, um sábio. E ela chega para esse sábio e fala assim, fale para a minha criança, para o meu filho ou filha, que eu não sei qual gênero é da criança, fale para ela que vai parar de comer açúcar, porque açúcar faz mal. E aí, o que ele responde? Volta semana que vem. Quem que falou aí? Não, você que falou agora, você podia ter falado, pô. Muito bem, volta semana que vem. Passou uma semana, e essa mãe voltou. E ela chegou na frente dessa personalidade e ela disse, estou aqui de novo. Adivinha o que ele falou? Volta na outra semana. Vocês vão ter que esperar até amanhã para a gente continuar a história. Estou curiosos, né? Curiosos. Muito bem, irmãos. Até sábado a gente acaba. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A gente viu sábado sobre profeta. Certo? Certo? Quem estava aqui domingo? O que eu falei? O que a gente falou aqui domingo? Paradigma do quê? Identidade. Tá? Então o profeta ele vem, a gente tem que ter uma identidade, a gente tem que saber que tipo de reforma a gente tem que fazer, a gente tem que saber o que a gente é. Identidade. E ontem eu falei sobre... Está com medo por quê? Na hora de falar o Cid louco, você liga, você grita, mas pode falar. Sobre o que a gente falou ontem? Sobre a eleição, sobre Abraão. Tá?
Aí é o seguinte, vamos só para a gente contornar a situação aqui, para a gente entender, a gente tem que entender o raciocínio todo. Como eu disse para vocês no domingo, é um sermão que vai durar o tempo todo e vai acabar só no sábado. Abraão, eu falei das alianças, que elas são universais, e com Abraão, Deus escolhe um povo. E esse povo é ele mais ninguém, mas é ele por causa dos outros, certo? E aí eu contei uns 3 momentos ontem da história de Abraão. E aí eu falei que Deus chega para Abraão e fala, sai. E ele sai. Eu vou te mostrar a terra que você tem que ir. E ele vai, não sabe onde que é. E ele vai seguindo. E ele vai obedecendo a Deus. Eu vou fazer um desafio para vocês. Leiam a história de Abraão, é do capítulo 12 para frente. Deus vai tendo vários encontros com ele. E Abraão só obedece. Só obedece. Ele fala, sai, ele sai. Eu vou mostrar uma terra, vai, ser uma benção e tal. E Abraão vai fazendo. Lá pelo 3º encontro, finalmente, Abraão vai falar alguma coisa. Abraão é um rapaz extremamente obediente. Ele confia naquilo que ele está sendo dito a ele, está sendo enviado a ele, aquela mensagem. E a maneira como a gente demonstra a nossa fé é através da obediência. E a obediência na Bíblia, ela é sinônimo de uma palavrinha que a gente vai tratar hoje e que eu já disse aqui da frente. Qual que vocês acham que é? Quem falou? Alguém falou aqui. Amor. Tá? Quando você obedece, você tem fé. Você demonstra a sua fé. E a sua fé ela é demonstrada através da obediência. A obediência é amor. Porque você ama a lei, você ama Deus, então você obedece, você faz a vontade dele. E a vontade de Deus para nós é que nós amemos. E a pregação do Evangelho ela é loucura para o mundo porque justamente ela se trata de amor. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Abram vossas Bíblias aí e volta um pouquinho para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 22. Amém? Misericórdia? Não escutei misericórdia. Então, Mateus... Opa, misericórdia. Aí tem amém até para misericórdia agora. Tudo bem, Mateus 22. A partir do verso 34. Achou? Vamos lá, que é bom que todo mundo lê, tá? Isso é muito importante, viu, irmãos? Eu não sei se vocês têm um pouco de impaciência comigo, porque eu espero. Mas é que todo mundo precisa ler, porque o importante eu falei para vocês no primeiro dia. O que vai brilhar aqui é a Bíblia. Então tem que ler, tem que olhar para o texto. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Vai dizer assim: os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus. Deixa eu fazer só uma pausa aqui, porque a gente fica meio tonto. Fariseus e saduceus, eles são todos judeus. Tá? O fariseu ele era responsável pelo serviço no templo. Fariseu eram sacerdotes, dali que saíam as linhagens, aqueles que estudavam. Saduceus também, só que eles não são responsáveis pelo serviço no templo. Eles são judeus também poderosos. Muitos dizem que os saduceus eles tinham muito poder aquisitivo e tal. Eles também estudavam a Bíblia, só que eles não tinham a autoridade que tinham os fariseus. Está meio claro aí? Os fariseus eles são um pouquinho superiores. Então, se você ler um pouquinho antes a história, os saduceus eles estavam questionando Jesus e Jesus dá uma resposta para eles. E os fariseus estão ali olhando de longe. Aí, quando tudo aquilo ali acaba, Jesus cala os saduceus. Eles ficam sem respostas para aquilo que Jesus está falando. Aí os fariseus se aproximam e falam: agora ele calou os saduceus, mas ele não vai calar a gente. E daí eles vão ali e vão desafiar Jesus. E aí a gente continua aqui no verso 34, fala: reuniram-se em grupo, e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? E Jesus respondeu. Deixa eu só fazer um parênteses aqui também. Se você vai ler a história de Jesus com relação aos fariseus, com relação a muitas pessoas, mas especialmente com os fariseus, se você ler vários encontros que Jesus tem, você vai notar uma coisa, que Jesus não responde. Ele dificilmente responde o que está sendo perguntado. Jesus, às vezes, ele manda uma resposta de volta. Só que Jesus ele tem um controle absoluto da situação.
absoluto. Ele sabe o que ele tem que falar, ele sabe onde ele tem que chegar, ele sabe o que aquela pessoa precisa. E Jesus, deixa eu deixar uma coisa clara aqui para vocês. Tem 4 tipos de pessoa com que Jesus lida enquanto ele está na terra. As pessoas humildes. Com as pessoas humildes, Jesus é sempre manso, sempre gentil, sempre tranquilo. Depois ele tem os fariseus. Jesus nunca é manso com os fariseus. A não ser com Nicodemos e um pouquinho depois, porque na hora que ele chega lá na casa de Nicodemos, ele já é meio bruto com Nicodemos. Mas Jesus com os fariseus e com as autoridades assim religiosas, Jesus não é muito sutil, ele é bem ferrenho mesmo. Depois a outra classe são os discípulos, no qual Jesus ele é um pouco dinâmico, porque ele trata às vezes Pedro, quem dizes que eu sou e tal, com carinho, depois, aparta-te de mim, Satanás e tal, fala uma coisa forte assim. Então ele é mais dinâmico, os discípulos, porque eles estão mais próximos ali. E a outra casta aí, a gente vai estudar sobre isso em uma dessas noites, é com o diabo. São os 3 tipos de relacionamento que Jesus tem quando ele está na terra. E com o diabo é só, está escrito e ponto, não fala mais nada. Não tem outro tipo de discussão, mas com esses aí. Agora, tratando com o fariseu, Jesus nunca é suave. Ele é sempre, dedo na cara, assim. Tá? Então, quando vocês forem ler, vocês podem ver que tem essa separação. Jesus, porque vocês têm que entender o seguinte, os fariseus eles são responsáveis pela religião. Os fariseus hoje, se nós estivéssemos na igreja adventista hoje, e Jesus viesse hoje, os fariseus seriam os pastores, doutores, pessoas que sabem da lei, sabem da Bíblia. E aí Jesus não é suave, porque você tem que saber, você estuda. Você passa a vida inteira estudando, então você tem que saber o que está acontecendo. E aqui é uma exceção de Jesus, ele responde, só que a gente tem que entender o que Jesus está querendo. E essa intenção de Jesus ela é muito importante. Verso 36, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus vai responder, amarás o Senhor teu Deus, e é interessante, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, e ponto. Jesus responde na lata. Vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aí Jesus, ele já respondeu e aí ele vai além. Verso 39. O segundo é semelhante a esse. Presta atenção nessa afirmação. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei toda a lei e os profetas. Quando fala no Novo Testamento lei e profetas, ele está falando do Antigo Testamento. Todo o texto do Antigo Testamento. Lei, a palavra lei aqui, principalmente nos evangelhos, ela quer dizer a Torá, a famosa Torá, o Pentateuco nosso, o Gênesis até o Deuteronômio. Tá? Isso aí é a lei, quando fala de lei, que é aquilo que Moisés escreveu. Quando fala profetas, aí é o resto. E às vezes Jesus fala os salmos, tá? Fala a lei, profetas e salmos, que os salmos aí tem os livros poéticos aqui na nossa Bíblia. Mas Jesus ele está resumindo aqui, está falando assim, isso que eu acabei de dizer para você é o resumo disso aí, tudo que está na lei é fundamentado nisso que eu acabei de dizer. Você tem que amar a Deus e amar o seu próximo. Eu vou fazer uma pergunta. Ao que especificamente vocês acham que Jesus ele está se referindo quando ele faz essa afirmação? Que a lei e os profetas dependem dessas 2 coisas. O que ele está querendo dizer com isso? Para onde Jesus está apontando? Para os mandamentos. Os mandamentos eles têm 2 partes. Aliás, eu vou fazer uma coisa nova com vocês. Eles têm 3 partes, tá? Os 10 mandamentos. Do 1 até o 3 é tudo referência a Deus. O 4º mandamento ele é um mandamento difícil de você falar para quem que é. Porque ele é um mandamento diferente. Eu falei de aliança ontem, né? A aliança, como era escrita na antiguidade, ela é muito parecida como os 10 mandamentos eles são escritos. É uma espécie de resumo de lei. O sábado ele é diferente. O sábado ele é um mandamento, ele eu diria que é o principal mandamento no contexto de pecado que a gente está. Depois você desce do 5º para frente, é tudo mandamento com relação a homem. Tá? Nos 10 mandamentos você tem uma relação vertical. Os 3 primeiros é Deus com o homem, tá? E você tem uma relação horizontal a partir do 5º para baixo, que é uma relação eu com o meu próximo.
Tá bom? Tá claro? Jesus está falando isso. Disso depende toda a lei. Porque ele está resumindo os 10 mandamentos. E a gente vai ver isso de uma forma mais clara hoje. Desses 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, e amar o meu próximo como a mim mesmo, disso depende toda a lei. O que ele tá? E aí, quando a gente vai lá, e a gente acabou de ler João, por que vão reconhecer? Porque o amor, ele é a base de tudo. Sem amor, nada vale. Aliás, o amor, ele é tudo. A lei, ela é amor. Ela não é outra coisa. Tem gente que separa justiça de amor. Justiça e amor na Bíblia são a mesma coisa. Não é diferente. A gente aqui não entende e fala que é diferente. Elas são a mesma coisa. E aí a pergunta é como? E para isso... Aliás, vou fazer uma pergunta antes. Quem que é meu próximo? Como é que é o nome dele? Ó, não chama sua mãe para ir no banheiro hoje, viu? Porque senão ela vai perder metade do raciocínio. Tava brava ontem lá na saída. Bom, quem que é meu próximo? Hã? Vamos lá, no trabalho, quem que é meu próximo? Na rua. Isso que eu queria chegar. Aonde você está, você se relaciona com as pessoas. E essas pessoas, elas são o seu próximo. Quem está perto de você. E hoje eu vou falar duro umas coisas aqui que a gente não presta atenção. Quando o pecado veio, ele quebrou, tá? Ele separou 3 relações que o homem tem. Primeira relação que ele separou. É óbvia. Com quem? Segunda, com meu próximo. Terceira. Ninguém sabe, né? Porque a gente não fala isso. Mas está na Bíblia. Com a natureza. Com a criação. Tá? Com a criação. É Deus, o próximo e a criação. Deus, ele dá domínio para o homem. Ele fala, dominai sobre as aves. E ali, olha só, todo pedido de Deus, todo mandamento de Deus tem a mesma fórmula. Abraão, é você e mais ninguém. É você e mais ninguém, mas é você pelo outro. Adão, é você. Você é o cara, você é que tem domínio, mas é você para cuidar. É você que vai dar nome, é você que vai dar comida, é você que vai plantar. E é você que vai usufruir dessas coisas. Mas você tem que fazer isso com amor, com dedicação. Mesma coisa com Abraão. Mesma coisa. É sempre a mesma fórmula, sempre. Você e mais ninguém, mas é você em função do outro. E o adventista, tá, eu vi que teve bastante visita aqui hoje. Aliás, eu ia ter gostado muito mais da sua história se você tivesse chorado. Eu gosto quando choro. Irmãos, essas 3 quebras, elas são importantes da gente entender. Vamos abrir a nossa Bíblia na última passagem, em Romanos, livro de Romanos. Vai um pouquinho para frente. Romanos capítulo 12. Nós já estabelecemos que o nosso próximo é quem for, certo? Mas eu estou estabelecendo uma coisa diferente aqui para vocês. Diferente assim, nova, né? Mas não é nova, não. Está na Bíblia. Vocês já pensaram, a Bíblia foi escrita mais ou menos, o último livro dela, há mais ou menos 2.100 anos atrás. E hoje a gente vai ler a Bíblia e a gente, nossa, nunca vi isso aqui, olha, nossa, eu sou adventista de olha, nossa, mais ou menos 2.100 anos atrás. Não é novidade, já está aqui faz tempo. E a gente está aqui, oh, caramba, nossa, que surpresa. Vamos lá. Natureza, né? Qual é o nosso próximo? Nosso próximo é quem estiver do nosso lado, quem estiver perto e a natureza. Eu estou ficando na casa desse casal aqui, muito belo. Vou fazer vocês passarem vergonha agora.
Ele já está acostumado. O negão já está acostumado. Vamos deixar com fome de novo. E eles têm uma cachorrinha. Nossa, mas é um dengo com aquela cachorrinha. Irmãos, tratar cachorro mal é pecado. Bater em cachorro sem ter razão de educar é pecado. Jogar lixo no chão é pecado. Qualquer coisa que você fizer nessa natureza, cortar uma árvore e não plantar uma no lugar, é pecado. Aliás, já que eu falei de natureza, deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente tem a mania, às vezes a gente esquece Deus e olha para a tecnologia. Olha só, eu lembro que quando eu era moleque eu ficava assim pensando, aliás, essa é uma dica para você, né, que perguntou minha idade sábado. Eu era moleque e eu ficava pensando assim, nossa, já pensou um dia nós temos coisas que a gente anda e fala com as pessoas na rua? Lá, pessoa lá do outro lado do mundo e tal. Hoje nós temos celulares, nós temos esse negócio aí de WhatsApp que você fala com qualquer pessoa no lugar que ela tiver no mundo inteiro, se ela tiver internet. Daí a gente fica, nossa, que coisa maravilhosa. O homem é, nossa, você vai lá para aquelas... vai ver aquelas fotos de Dubai, assim, você vê aqueles prédios, você vê Nova York. Nossa, o homem é sinistro, o homem é grandioso. Você vê aqueles porta-aviões americanos que tem 500 metros. Você já viu um navio que tem 500 metros? Um negócio enorme daquele que avião pousa. Hoje tem um avião que ele não precisa mais pousar assim. Ele sai assim, ó. E aí ele sai. Ele, na hora que vem ele pousar, ele para assim de novo e desce. Ele tem uma tecnologia de avião supersônico com helicóptero. Heliporto. Isso, heliporto, os heliportos. Irmãos, aí você olha para isso e fala, nossa, que maravilha, nossa, que coisa incrível. E o homem... E a gente aqui, adventista, também tem a mania de olhar para essas coisas e achar que é maravilhoso e se acostuma com isso e tal. E a gente começa a esquecer de Deus. E a gente acha que a natureza é inferior a isso. Só que é o seguinte... Isso tudo aí só vem por causa da natureza. Ah, olha só, hoje eu estava vendo o Jornal Nacional. Aí a menina estava numa feira de tecnologia. Aí ela pega no celular e aperta assim, apaga a luz, acende a luz. É uma mensagem codificada que vai pelo ar. O ar é o quê? O ar é natureza. O ar foi criado por Deus. E outra, eu vou pegar esse exemplo. Você tem um avião supersônico. Custa não sei quantos mil... Você sabe quanto custa para fazer uma granada? Vocês já pesquisaram sobre isso? Custa mais de 1 milhão. Uma granada. É caro, né? Para matar gente. Olha lá, tem gente já jogando a granada. A matéria é minha. Agora, eu quero que vocês façam uma comparação, só para a gente... passar dessa fase. É porque a natureza não é pouca falada, por isso que eu estou enfatizando essa questão. Você pega um avião supersônico, o melhor que você tiver, tá? O que você tiver. Aí vão falar que ele não cai e tal. E fala, desafia Deus para você ver se não cai aquele negócio. Ele cai, ele tem erro, ele precisa de um monte de coisa, ele precisa de várias coisinhas lá e pode dar errado. Pega o pardalzinho aí, ó, tá? O pardalzinho nunca vai cair. Nunca. Daí você fala assim, pastor, se eu tacar uma pedra, vai. Sim. Sabe por quê? Porque você, humano, idiota, você interfere. É você que está fazendo a obra do pecado. O pardal, ele jamais vai cair. O avião, ele dá uma pane, ele dá um errinho, ele cai. O pardal nunca vai cair. Quanto custa o pardal? Quanto custa o avião? A gente não pensa nisso, né? E outra coisa, tudo vem da natureza. Aí a gente fala, nossa, explodiu uma bomba, nossa, não sei o quê, deve ser um negócio difícil. Eu escutei uma frase uma vez e falei, cara, acho que Deus não vai mais voltar. Tem tanta tecnologia, tem tanta coisa poderosa que Deus vai ficar com medo, ele não tem como condição e tal. Irmãos, está tudo sob o controle dele. O homem só consegue fazer uma coisa, manipular a matéria que Deus criou. Tecnologia só existe porque Deus deixa, porque tem leis que ele colocou lá na criação e essas leis continuam atuando.
Existem mensagens invisíveis. O ar propaga coisas, ele leva sinais de um lado para o outro da terra. Naturalmente, o homem se aproveita disso para poder fazer sinal de internet, para fazer você conversar lá com o cara do outro lado do mundo, para cá. Isso já existia, isso Deus criou. Entenderam um pouquinho de natureza? Amém? Muito bem. Irmãos, cuidem da natureza. Aliás, quando você não cuida da natureza, você está fazendo obra de Satanás, que eu mencionei ontem. A terra ela vai voltar a ser disforme e vazia. Isso está lá no livro de Jeremias. Porque isso é característica do diabo. Deus, eu falei para vocês ontem, ele cria a terra do nada, do vazio ele faz vida. E a terra vai voltar a ficar vazia e sem vida. A terra não vai mais produzir, porque essa é a imagem do diabo, essa é a imagem do pecado. E a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que lutar a favor da vida, a favor da natureza. O homem só vive por causa da natureza. Deus ele deixou essa lei, é uma lei de interação que é tão forte, que ela chega a ser sensual com a terra. Vocês podem ficar meio assustados com isso, eu não vou ter tempo de explicar hoje. Mas é tão forte que o homem depende da natureza para viver. Sem a natureza, o homem não vive. E hoje a gente vai no mercado, tem um monte de produto lá, um monte de embalagem, um monte de coisa. Aquilo não precisa. E o céu não vai ser desse jeito. O céu vai ser, você vai colher direto da árvore. O céu vai ser, você vai colher direto da terra. Não vai ter supermercado, não vai ter produto lá com embalagem, com cor, além do que precisa. Não precisa disso. Aliás, isso tudo está fazendo com que a gente tenha mais doença do que a gente nunca teve. Por causa que a gente só compra coisa produzida e industrializada. Hoje tem doença surgindo assim todo dia. Antigamente não tinha isso. Cuidem da natureza, irmãos. Agora vamos para o próximo. Romanos. A gente vai dar uma encurtada aqui. Romanos capítulo 12, a partir do verso 14. Amar é fácil? Não. Porque o que eu estou falando aqui, muita gente fala. Falar de amor, muita gente fala. Falar de amor do jeito bíblico não é fácil. Praticar o amor que o mundo prega também não é tão fácil. E praticar o amor que a Bíblia fala, eu falei, quem está procurando reforma, pode se preparar para sofrer. Vai chorar. Vai passar madrugadas acordado. Vai perder sono. Vai ficar sem vontade de comer. Vai sofrer mesmo. Vamos lá, vamos ler. Capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Vamos continuar lendo, eu quero ver se vocês vão ver onde a gente está querendo chegar. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábios. Verso 17. A ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o que é bom para todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós depende. Não façais justiça com vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira. Presta atenção nessa frase que ela é meio confusa. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo dessa forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Por isso que é loucura. Amar filho é fácil? Para uns é meio difícil, né? Mas é natural, não é? Não é uma coisa lógica. Ó, tem que amar meu filho. Amar namorado, cônjuge, esposa, esposo, é fácil?
Já fica mais complicado, né? Agora, irmãos, quando Jesus fala lá, amai a Deus sobre todas as coisas, e de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, isso significa o seguinte, daí ele vai responder, você tem que amar o teu próximo, seja ele quem for, como a ti mesmo. A gente tem que fazer aquilo pelo outro que a gente quer que façam pela gente. Aquilo que eu faria por mim mesmo, eu tenho que fazer pelo outro. Irmãos, isso é uma coisa praticamente impossível quando se trata de um inimigo. E eu vou dar uma pelada com você. Apelada, tá? Irmãos, pensa que você tem um filho, uma filha. Uma filha. Ela é estuprada. E você conhece o estuprador. E a Bíblia está falando, tem que amar. Está falando isso. Tem que amar. Já pensou nisso? O cara chega e aponta uma arma na tua cabeça e fala assim, me dá teu celular, me dá tua carteira. Tem que amar. Eu falei algumas vezes aqui que talvez a gente não esteja fazendo a diferença que a gente deveria no mundo. E Jesus falou por quê? Quando você amar, vão me reconhecer em você. E amar é isso aqui. Amar é uma desgraça. Amar não é fácil, não. Amar é duro. Só que é o seguinte, para você ser Deus para o outro, você tem que amar. E amar desse jeito aqui. Olha no capítulo 13 de mesmo Romanos, lá no verso 8. Presta atenção. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o outro, cumpriu a lei. Paulo está explicando o que Jesus falou. Você quer cumprir a lei? Ama. Verso 9. De fato, os preceitos, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E todos os outros se resumem nessa sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, pensa nos 10 mandamentos. Não matarás. O que isso está dizendo para você? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que o mandamento ele te limita? É tudo não, não é? Não é não. Criança não gosta de não. Não, isso, não, aquilo, não. Não te limita? Você não se sente assim? Limitado? Preso? Agora eu quero que vocês reflitam com uma coisa. Não matarás. O que você pode fazer? Tudo, menos matar. Não adulterarás. O que você pode fazer? Tudo, menos. No final das contas, o que você não pode fazer são 8 coisas. Oito coisas. Porque tem não 8 vezes nos mandamentos. Tem as 3 primeiras. Não terás outro Deus. Não farás imagem de escultura. Não tomarás o nome. Depois lá você vai pular para o 6º. Aí vai começar o quê? Não matarás. Não adulterarás. Não. Você vai ter o 4º e o 5º mandamento. Um falando lembra-te e o outro honra. No final das contas a gente não pode 8 coisas. São 8 coisas bem difíceis. Quando você vai no Sermão do Monte, Jesus fala assim, ó, se você olhar para o outro e desejar o mal, você está matando. Não é fácil guardar o mandamento. Vamos continuar lendo aqui. Verso 10. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Irmãos, amar não é fácil. E eu não estou falando aqui, vocês não estão escutando isso de alguém que acha fácil. Aliás, de alguém que, é fácil, fácil. Mas, irmãos, se nós não amarmos,
nós perdemos a nossa identidade. Porque a nossa identidade é guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o mandamento de Deus, em outras palavras, é amar. Amar a Deus, amar o outro e amar a natureza. Se eu não faço isso, eu perco a identidade com Deus. E se eu perco a identidade com Deus, eu não vou para o céu. Eu estou fora. Se eu perco a identidade com Deus e não guardo os mandamentos, que é onde eu obedeço, onde eu demonstro a minha fé, onde eu demonstro o meu amor, eu também não acredito em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é amor. E ele fala assim: amai os outros como eu amei. Irmãos, quando você vai em Jesus, na hora mais tensa da vida dele, ele olha e fala: perdoa, Deus. O cara está matando meu filho aqui, Deus. Perdoa ele, Deus. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que... Estevão, como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir fazer isso se eu estou longe de Deus, se eu não estou em contato com Ele? Eu não vou conseguir. E daqui para frente, na nossa semana, a gente vai descobrir uma coisa que eu já falei e outra coisa que eu ainda não mencionei. O cristão ele precisa de duas coisas para ser forte, firme e estar em pé no dia que Jesus voltar. Ele precisa da Bíblia e ele precisa orar. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Quem está na igreja há 30 anos, há 90 anos, já escutou isso muitas vezes. Só que, irmãos, a Bíblia se repete, 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 repete. E você continua, e eu continuamos não obedecendo, não fazendo. Ai, esse negócio de novo. Ai, esse pastor vem falar sobre isso. E um dia, a gente pode escutar de Deus assim: não te conheço. E a Bíblia diz que você vai pedir para a pedra cair em cima de você, de tanta vergonha que você vai ter nesse dia. E o profeta sempre está falando: volta para Deus. E como é que você volta? Bíblia. Joelho no chão. E não é por pouco tempo. E não é com pouco esforço. É a sua prioridade. Amar a Deus acima de tudo é buscar Ele em primeiro lugar. As outras coisas são acrescentadas. Porque você busca Deus, você sofre. Porque você busca Deus, as outras coisas você não importa. Porque Ele é que tem que cuidar de você. Você só ama, você só dá. E quem dá para você é Deus. Isso é confiar. E amanhã a gente vai começar a ver um pouquinho de que aquele que ama, ele sofre. A gente vai ver um pouquinho sobre sofrimento amanhã. E a gente vai ver um pouquinho sobre oração ainda. E sobre a palavra de Deus ainda. E a gente vai ver como é que se vence. E até a gente alcançar a vitória. E a gente vai ver isso até o sábado. Tudo bem? Então ame, irmãos. Ama. Aliás, só deixa eu fazer um comentário final. Ali naquele texto está falando assim: deis lugar à ira, né? Não está isso no texto? Aí ele fala: só que a ira pertence a quem? A Deus. Então, por mais difícil que seja você não desejar o mal para o outro, se você deseja, você está desconfiando de Deus. E tem um verso que a gente leu aqui, de Jeremias, que fala: eu é que sei. Não é você que sabe. Deus é que sabe. Não é nós. Não somos nós que sabemos. Então a gente tem que confiar. E amanhã a gente vai ver um pouco sobre essa questão de confiar dentro do sofrimento. Então voltem amanhã. E a historinha continua. Vai ter música, lindos? Não? Pode orar? Eu vou chamar esse irmão aqui, porque ele acertou a primeira resposta. Como é que é teu nome, irmão? Luiz. Sabe o que significa Luiz? Guerreiro
Guerreiro. E amanhã a gente vai falar sobre guerreiros. Guerreiro. Ora pra gente, irmão Luiz. Querido Deus, nosso Pai, muito bom podermos estar em Tua casa, poder aprender mais um pouco de Ti. Agora que o Senhor nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Conforme ouvimos, não é fácil amar. Amar aquele que nos ama é fácil, mas às vezes as pessoas que são difíceis de amar, aí nós temos a dificuldade. O Senhor coloque amor em nossos corações para que possamos ser pessoas que amam e pessoa fácil dos outros amarem também. Pai querido, abençoe a cada um dos nossos irmãos e amigos que deixaram o seu lar para estar aqui nesta noite. E com certeza, Pai, esses momentos não serão em vão na nossa vida. Te rogamos uma bênção também em favor do pastor que tem dedicado tempo para estar conosco trazendo a Tua palavra, que o Senhor possa estar continuando abençoando ele no decorrer desta semana e a cada um dos amigos, a cada um de nós. Pai querido, fique conosco, nos levando em paz e segurança para os nossos lares, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.